Hoje o programa Presença dá sequência à conversa com o jornalista e editor literário Antônio de Pádua Gurgel, que está rebobinando para nós por ter sido militante político de esquerda e ativista. E nos últimos 60 anos ele tem um amplo domínio dessa história que está nos contando. Já iniciou na edição de ontem e dá sequência agora a todo esse processo político engendrado nos anos 50 do século passado, que culmina na eleição de Jair Bolsonaro. Gurgel, nós paramos no nosso programa de ontem, em 64, quando você fala da cristianização de Tancredo Neves em Minas Gerais, que era realmente uma força política nacional, né? E a assunção do Magalhães Pinto, que se torna então o herói, o líder civil da Revolução, abonando a quartelada, abonando o golpe militar que viria a depor João Goulart. Exato. Não apenas isso, né? Porque as tropas saíram de Minas para ocupar o Rio. Então, quer dizer, ele não apenas abonou, ele patrocinou. Ele precisava de ter... Minas era um estado estratégico, como sempre foi, e provavelmente sempre será na história política brasileira. Então, as tropas saíram de Minas, Juiz de Fora, mais especificamente, para ir para o Rio de Janeiro, que era o general Mourão, que, aliás, tem o mesmo sobrenome desse vice agora, né? Mas enfim, esse processo... Só um detalhe, tudo que você falou ontem, os militares sempre grunhiram, sempre vociferaram, né? Ao longo da história republicana. O golpe, a República começa com um golpe, né? Exatamente. E depois, na sequência, tem um outro golpe, que o Deodoro assume, e depois o Floriano toma o lugar dele. Depois Floriano cai de novo e o Deodoro reassume, né? Então, de alguma maneira, a democracia no Brasil ela é feita no intervalo dos golpes, né? E agora estava até há muito tempo, né? Mas, enfim, 64, nós estamos. 64. Houve, então, com a assunção dos militares, uma das primeiras providências foi o cancelamento das eleições, né, de 65, quando haveria eleições presidenciais e eleição para governador em alguns dos estados mais importantes, inclusive a Guanabara, então o estado da Guanabara. E aí os principais candidatos à presidência da República... Os virtuais candidatos, né? Seriam o Juscelino Kubitschek, que apoiou o golpe, né, que apoiou a chamada Revolução Redentora, e o Carlos Lacerda, que foi o principal estimulador, que sempre foi o cara que estava ali nos quartéis, mobilizando, motivando os militares a desfechar o golpe. Lembrando que esse processo não foi um processo específico do Brasil. Sim, você contextualizou. Toda a América Latina. Havia uma Guerra Fria por trás disso. Exatamente. Bom, mas, enfim, aí os militares chegam, cancelam as eleições. Teoricamente, o Marechal Castelo Branco ficaria no poder apenas para concluir o mandato do Jango. Depois, houve uma prorrogação do mandato até o final de 1966, já contra a vontade dele, e depois os militares se mantiveram no poder. E o que caracterizou, a principal característica da presença dos militares no poder foi assim, uma lacuna no processo democrático, mais uma lacuna no processo democrático brasileiro. Primeiro foram canceladas as eleições para governador, depois para presidente, depois as eleições para prefeito das capitais, né, onde o eleitorado era mais esclarecido e, portanto, onde... Mais crítico. Mais crítico, né, e, portanto, com maior possibilidade de derrotas para os militares. E esse processo todo de diminuição das liberdades políticas, dos direitos democráticos, culmina em 1974, quando foi feita a eleição para 2/3 do Senado, porque 1/3 também era nomeado... Os biônicos. Pelos biônicos, para o governo, para os militares não perderem o controle do Senado. Então, houve naquela eleição a abertura de 22 vagas de senador, que, aliás, foi 1/3 do Senado. 22 vagas para senador. E o MDB, que era o partido da oposição, deu um banho, ganhou 16 das 22 vagas. E então os militares chegaram à conclusão de que
o ciclo deles estava se esgotando, né? E, do ponto de vista econômico também, teve uma questão fundamental na época, que foi a criação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que se autoconcedeu um aumento expressivo no preço do petróleo, e o milagre brasileiro, que tinha sido capitaneado pelo Delfim Neto, começou a entrar em exaustão. Então, os militares perderam a base política, que já tinha começado a perder em 67, 68, com o movimento estudantil, apoiado pelas famílias de classe média dos estudantes. E quando chega em 74, o Brasil inteiro mostrou que não aguentava mais os militares. Então, aí eles ainda... Ficaram 11 anos ainda. Ficaram 11 anos. Por que eles ficaram 11 anos? Em 77, eles fizeram uma nova artimanha, que foi o chamado Pacote de Abril de 77. E nesse Pacote de Abril, limitava mais uma vez, acho que foi aí que surgiu o negócio dos senadores biônicos. Foi nesse período, porque eles já tinham perdido foi em abril, foi no Pacote de Abril. Aí, então, eles iam perder realmente a maioria no Senado. Então, aí criaram o senador biônico. Bom, então, esse processo todo foi tornando impossível a permanência dos militares no poder. E esse processo culmina, essa ruptura, né, culmina em janeiro de 1985, quando se reúne o Colégio Eleitoral, né? Agora, mas eu acho que é relevante também para pontuar sobre 1979. Foi isso que eu ia voltar agora. Estamos com sintonia legal. Não, porque em 79 houve a anistia. Isso. Houve a anistia e houve a outra coisa. Em 77, os militares criaram o biônico, o senador biônico. E mesmo assim, nada garantia que a Arena, que era o partido oficial, fosse conseguir êxito, né? Naquela altura do campeonato, ironicamente, a votação da Arena se restringia praticamente ao Nordeste, como hoje, acontece com o PT. Né? E, então, o que os militares fizeram em 79? Eles fizeram uma reformulação partidária, para não ficar claro que a Arena estava perdendo a eleição. Eles acabaram com a Arena e com o MDB e definiram a abertura de mais partidos. E também respondendo a um anseio e uma reivindicação da sociedade brasileira, eles decretaram a anistia, com a volta de todos os exilados que estavam... Com a volta do irmão Defil. A gente volta já. Voltamos com a presença do editor literário e jornalista Antônio de Pádua Gurgel. Gurgel, eu tive que te interromper porque os comerciais são necessários, mas paramos em 79 naquela rebobinada que você está dando, e com a anistia, com a promulgação da anistia, né, o retorno de brasileiros até então ilustres que estavam lá fora, e a bola é sua. Bom, então, quer dizer, junto com a anistia teve a reformulação partidária. E dentro dessa reformulação partidária, então, desses exilados, talvez o mais em evidência, o mais célebre na época, era justamente o Leonel Brizola, contra quem tinha sido feito o golpe de 64. O maior inimigo, digamos, do regime. O maior regime. inimigo dos militares. Então, ele, como eu falei logo no início da nossa gravação, o PTB vinha numa escala ascendente em termos eleitorais, né? E a sigla era uma sigla que tinha uma ressonância muito grande na opinião pública brasileira. Todo mundo sabia o que era o PTB. Então, Brizola voltou do exílio para recriar o PTB e, dessa forma, ele tentar ganhar as eleições presidenciais. E os estrategistas do governo, principalmente o Golbery Couto Silva, perceberam o perigo que isso representava. Que o Brizola, com a carisma dele, com a capacidade de oratória dele e com a sigla do PTB, ele realmente... Imbatível. Ele teria muita chance de chegar à presidência. E então, quando o Brizola chegou, uma das primeiras pessoas que ele procurou foi o Lula,
que estava estava com um projeto de criação de um partido dos trabalhadores. Isso estamos falando de 79 e 80. Sim. E então ele procura o Lula e fala, pessoal, nós temos o PTB, que é uma sigla histórica dentro do Brasil. Vocês estão articulando um partido dos trabalhadores. Por que não unirmos os dois projetos e dessa forma a gente vai criar uma máquina de fazer voto, a gente vai se tornar imbatível, a gente vai ser imbatível. E na época o Lula não aceitou essa parceria, vamos dizer assim, essa coligação com o Brizola, alegando que, do ponto de vista programático, o trabalhismo estava ultrapassado, que o trabalhismo pregava, dentro da escola do Getúlio, um clientelismo, uma assistência, e que o projeto do PT, então, era um projeto revolucionário, que não tinha, que não poderia se contentar com um projeto que previa a distribuição de favores aos pobres, né? E depois ele veio criar toda a sua sustentação em cima do Bolsa Família. Vive o Nordeste hoje. Que é justamente tudo aquilo que ele dizia que era contra. Que era contra, né? Mas, enfim, então, eu estou falando tudo isso porque, até então, Brizola era a figura central desse período da história, porque o movimento de 64, Brizola e o PTB, antigo PTB... Bom, aí eu pulei um negócio aqui que... Enfim, o Golbery tira a sigla do PTB dele, entrega para Ivete Vargas, que era uma pessoa ali dentro do esquema do Palácio do Planalto. E o Brizola cria o PDT e, evidentemente, não consegue a mesma projeção que tinha, mas ganha eleição para governador do Rio após desmascarar um processo de fraude eleitoral da Proconsult, né? Isso. Então, quer dizer, o que nós vemos... aí chega, ganha o Collor, mas pouco tempo depois sofre um impeachment, a eleição aí o Itamar Franco assume, faz o Plano Real. Contra o qual o PT foi contra? Contra o qual o PT foi... Como foi contra a Constituinte também, né? Isso, em 88, já tinha sido. Não assinou a Constituição. Não assinou. E os deputados, como tinha sido contra o colégio eleitoral, tendo, inclusive, expulsado os 3 parlamentares que tinham concordado em participar do colégio eleitoral, que foram o Ayrton Soares, uma atriz, que não está me fugindo o nome dela agora, enfim, 3 deputados, José Eudes... Bete, não sei o quê. E o José Eudes, que era do PT do Rio. E Ayrton era de São Paulo. Bete Mendes. Grato, Gurgel, pela sua disponibilidade de estar conosco esses 2 dias aqui, rebobinando para nós aspectos da nossa história que muita gente não conhece, inclusive eu não conhecia. Eu que agradeço essa oportunidade. Quero dizer também que é a primeira vez que eu faço essa retrospectiva, né, de maneira sequenciada. Informações que eu tinha, mas que nunca tinha sistematizado. Ganhamos todos, então. É isso aí. Hoje a presença do jornalista e editor literário Antônio de Pádua Gurgel. Até já.